Agora precisamos vir para o capítulo 19, para vermos o ministério de Paulo, executado nesta cidade estratégica. Esta passagem, primeiramente, nos diz que, antes de Paulo ter ido para visitar Éfeso pela segunda vez, onde ele esteve lá no capítulo 18, versículo 19. Apenas uma breve visita. Daí as pessoas pediram que ele permanecesse mais tempo, mas ele não consentiu. Mas ele lhes disse que se Deus quisesse, ele voltaria. E agora ele voltou para cumprir a sua palavra. Mas antes de ter ido para lá, Apolo estava lá. Nós temos que ver que Apolo era muito bom. Não apenas piedoso, mas também ele conhecia o caminho do Senhor na maneira do Novo Testamento. Ele conhecia o caminho do Senhor, contudo, não plenamente conhecendo a economia do Senhor. Ao menos, ele somente ouviu a economia de Deus até o passo do ministério de João Batista. É claro, João Batista testificou ao Senhor. Portanto, Apolo recebeu o Senhor e ele conheceu o caminho do Senhor até aquele ponto. Isto nos diz que é bastante possível, mesmo que o caminho do Senhor do Novo Testamento tenha continuado nesta terra por algum tempo, desde João Batista, aproximadamente já por uns 30 anos. Mas esta pessoa ainda não conhecia a economia de Deus, além do ministério de João Batista. Ele era uma pessoa com bastante conhecimento das velhas escrituras, e ele foi considerado como um grande mestre do Antigo Testamento. Todavia, ele não foi inteirado na extensão que ele conhecia o mover do Senhor, e que esse mover tinha ido mais além do que o ministério de João. Aqui nós temos que aprender uma lição. Nós, talvez, possamos pensar que estejamos no caminho do Senhor, mas ainda estamos atrás, ainda estamos carentes. Ainda não temos a visão atualizada a respeito do mover de Deus nesta terra. Portanto, ele permaneceu atrás do cenário, e ele permaneceu, vocês podem dizer, 25 anos a 30 anos atrás. Ele estava atrasado 25 a 30 anos. Ele era bastante bom, ele era bastante bíblico, bastante poderoso ao expor a palavra santa. Todavia, ele estava atrasado. Aqui nós devemos aprender a lição de que podemos ver hoje, entre os cristãos, há muitos bons amantes do Senhor, e eles realmente conhecem algo, sem dúvida. Todavia, eles estão atrasados. Eles estão atrasados. Eu, na minha vida cristã, encontrei um bom número de santos amados. Vocês veem? Contudo, eu, de acordo com o que eu tenho aprendido e experimentado, eu posso perceber que eles eram bons, mas eles estavam atrasados. Vocês veem? Eles não viram o quanto além o Senhor tinha ido do que eles tinham visto.
Portanto, hoje, qualquer um de nós, neste recinto, devemos nos humilhar. E eu vou usar a palavra do Senhor. É melhor nos esvaziar no Espírito. Certo? Esvaziar o nosso espírito. Bem-aventurado é aquele que é pobre no espírito. E a palavra lá em Mateus 5 certamente se refere ao fato de que tantos líderes judeus pensaram que viram o mover de Deus no Velho Testamento, mas eles não podiam ver que Deus ia ter um novo começo no seu Novo Testamento. Portanto, eles estavam tão cheios do seu espírito. Então, o Senhor Jesus, no seu Sermão no Monte, primeiramente, Ele lhes apontou que vocês, os líderes judeus, os fariseus, os escribas, os rabinos e todos os outros, todos vocês devem ser pobres no seu espírito, para que vocês possam se atualizar e ver o mover do Senhor. Não da velha maneira, e eu devo dizer isto, amados santos, lendo a Bíblia, nós podemos ver desde o capítulo 4 de Gênesis, vocês podem ver que o Senhor tem se movido passo a passo. Ele se moveu de tal maneira a partir de Enos, e ele se moveu no tempo de Enoque, e ele se moveu também de tal maneira no tempo de Noé. Daí ele se moveu de outra maneira no tempo de Abraão, mais além. E no tempo de Moisés ele se moveu mais além. No tempo de Davi, mais além. E mais além no tempo de Zacarias e Malaquias. Daí o Senhor se moveu mais além no tempo de João Batista e assim por diante. Portanto, ninguém entre nós pode se contentar com o que nós já temos entrado. Nós temos que nos humilhar e derramar aquilo que enche o nosso espírito, para que o nosso espírito possa, o quê? Se aprontar para receber algo mais além, algo novo, para ver algo novo do mover do Senhor que é atualizado. Então Paulo chega a Éfeso e Paulo preencheu a deficiência do ministério de Apolo. Sem dúvida, lendo todo o Novo Testamento, podemos ver que Apolo era bom, mas ele deixou uma deficiência lá que causou encrencas. Certo? Neste ano, em fevereiro, nós tivemos uma reunião de presbíteros por 2 semanas em Anaheim. E eu falei muito sobre esta questão. Apolo prestou muita ajuda, especialmente aos santos em Corinto. Contudo, a ajuda dele, por causa da deficiência, causou uma grande encrenca, uma grande dificuldade, até causou uma divisão lá. Vocês podem ver isto. Portanto, todos temos que aprender a lição de que nós talvez não sejamos tão completos, tão perfeitos no nosso ministério. Tudo que ministramos talvez possa deixar uma espécie de deficiência, e isto requer que os outros preencham esta deficiência. Mas antes deste preenchimento, pode haver algum problema que é causado pelo nosso ministério deficiente e imperfeito. Então nós temos que nos humilhar a todo tempo, não deixando nenhum furo para o inimigo entrar e causar dificuldades para danificar a vida da igreja. De qualquer forma, Paulo entrou aqui e ele preencheu aquela deficiência. E aquilo foi mais ou menos curado. Então, Paulo começou
a fazer a sua obra em Éfeso. Agora, em Éfeso, vocês podem ver que ele fez mais do que ele tinha feito nos outros lugares. De acordo com a minha leitura em Atos, ele nunca fez tanto como ele fez em Éfeso. Ouçam, ele foi para a mesma sinagoga para testificar para os judeus de que Jesus é o Cristo. Por 3 meses. A mesma sinagoga, por 3 meses. É claro, aquilo foi algo soberano do Senhor, que o Senhor arranjou uma espécie de ambiente naquela mesma sinagoga para que Paulo pudesse ministrar lá por 3 meses. Certamente vocês devem saber que o seu ministério, então, não era meramente pregação. Deveria ter sido muito ensinamento. E eu realmente creio que muitos deles eram judeus e uma parte deles eram gregos. E todos esses que foram auxiliados se tornaram os membros daquela igreja em Corinto. Depois de 3 meses, alguns dos judeus que eram dissidentes, eles falaram coisas malignas a respeito do ministério de Paulo. Então Paulo, o que ele fez? Ele tirou todos aqueles crentes da sinagoga e ele alugou um lugar. Ele alugou uma escola que pertencia a um tutor chamado Tirano. E ele usou aquela escola, ouçam, por 2 anos. Aqui temos um outro padrão. Sim, Paulo foi visitar no começo do seu ministério, especialmente na sua primeira jornada, cidade após cidade, e ele não permaneceu em nenhuma cidade, em nenhum lugar, por um período longo de tempo. Certo? Mas, ouçam, na sua terceira jornada, depois que ele veio para Éfeso, ele não permaneceu por um período breve e foi embora rapidamente. Mas antes, pelo contrário, ele permaneceu numa só sinagoga, por 3 meses. E então, por causa das palavras malignas que foram faladas a respeito do seu ministério, ele foi embora com todos os seus crentes e foi para uma escola e permaneceu lá por 2 anos. É por isso que ele podia escrever aos 1 Coríntios. Sinto muito. É por isso que ele pôde escrever o livro de Efésios para esta igreja. Porque provavelmente esta era a igreja que tinha recebido a maior educação espiritual de Paulo, porque Paulo nunca permaneceu em nenhum outro lugar por mais do que 3 anos. No capítulo 20, no capítulo seguinte, quando ele falou aos presbíteros em Éfeso, ele lhes mostrou que ele estava trabalhando lá por 3 anos. E vocês devem perceber que um período de 3 anos realmente é algo para que as pessoas pudessem fazer muito, especialmente neste tipo de ministério espiritual. Nós temos que aprender a respeito disto. Às vezes, nós temos que permanecer num certo lugar, certo? Para o interesse do Senhor, se aquele lugar é considerado bastante estratégico. Na Ásia Menor, de acordo com a história, Éfeso era o ponto mais estratégico. Portanto, o apóstolo Paulo selecionou aquele lugar e permaneceu lá por um período tão longo de tempo para estabelecer um testemunho forte para o Senhor lá.
Então, é claro, o Senhor honrou a sua estadia e o Senhor o usou muito. Vocês podem ver, o seu ministério foi tão prevalecente, não apenas muitos milagres e sinais efetuados, mas muita agitação na vida das pessoas. Isto realmente é o único registro que nos fala que os crentes não foram ensinados assim, mas eles fizeram algo espontaneamente. Por quê? Porque eles tinham um encargo para queimar todos aqueles livros demoníacos e malignos que lhes custaram muito dinheiro. 50 mil peças de prata. Eu creio que é mais do que $1.000 hoje. E aquilo realmente instigou algo. Instigou o quê? Por causa da sua pregação e ensinamento prevalecentes, isto fez com que as pessoas falassem a respeito dos ídolos naquela cidade. Então, alguns dos artífices que faziam as coisas para os ídolos dos templos, eles perderiam o negócio deles. Então, isto instigou e incitou uma grande oposição, certo? E vocês têm a história aqui. Eu não creio que eu precise falar demais a respeito disto. Mas, de qualquer modo, ouçam, aqui há um princípio. Que princípio? O princípio que se nós permanecemos, nós devemos permanecer com o ministério prevalecente. O ministério que pode agitar, excitar as pessoas. Considerem, Paulo em Éfeso era um grande causador de encrencas. Antes de ele ter ido, a cidade estava em paz, debaixo dessa idolatria de Artemis. Mas quando ele foi para lá e ele não atacou, nomeando Artemis, mas ele fez um ministério prevalecente. E aquela condição prevalecente instigou algo, mudou a sociedade. Portanto, o quê? Portanto, ele se tornou um encrenqueiro e toda a cidade foi agitada. Vocês podem crer nisso, mas de qualquer forma aconteceu assim. Agora, amados santos, se nós quisermos ir para um lugar e permanecer lá, nós devemos ter uma condição prevalecente para instigarmos algo. Falando sobre modelos, padrões, eu lhes digo, aqui nós temos um bom padrão. Vocês podem ver isto? Aqui nós temos um bom modelo, um bom padrão. Que padrão? Padrão de causar encrencas. Antes de você ter vindo, todo mundo vivia pacificamente, certo? Sob a idolatria. Mas depois de você ter chegado, para ficar aí por um período de tempo, toda a cidade se torna o quê? Se torna um tumulto, certo? Leiam este registro. Algumas das sentenças mostram que todo o povo lá estava lá numa espécie de insurreição. A maioria deles nem sabia o que tinha acontecido, mas todo mundo estava lá. Todos estavam lá. Certo? Bem, vocês poderão dizer, quando eu for para um lugar para trabalhar para o Senhor, eu detesto ver esse tipo de insurreição. Deixe-me lhes dizer. Se você trabalha, se o seu trabalho realmente é prevalecente, se assegurem de que cedo ou tarde a sua condição prevalecente vai tocar os corações dos poderes das trevas. E o coração
do poder das trevas em Éfeso era o quê? Era o templo da deusa deles, Ártemis. Aquele era o poder das trevas em Éfeso. Certo? Quanto mais Efésios se tornavam crentes, eu lhes digo, mais aquele templo iria perder a sua influência. Isto é certo, certo? Aparentemente, era uma espécie de agitação causado por alguns artífices. Não! Na verdade, esta agitação foi causada pelos demônios. Os demônios estavam lá por trás da cena. Certo? Em outras palavras, amado santo, não se esqueçam de que o nosso ministério, ao sair, é para propagar o Cristo ressurreto como o reino de Deus. Vocês sabem, hoje nesta terra, cada cidade, toda cidade é o reino de Satanás. Portanto, o ministério prevalecente é uma luta. É uma luta. É uma batalha. Uma batalha travada pelo ministério prevalecente pelo reino de Deus. Hoje, nesta terra, em todos os lugares, há uma parte do reino das trevas. Se nós fazemos apenas uma obra gentil, boazinha, mansa, agradando as pessoas, não importa onde quer que a gente esteja, por 10 ou 20 anos, não incitando nada, não instigando nada, isto não é tão certo. Mas não façam isso por si mesmos. Não tentem ir para um lugar e dizendo, estou aqui para instigar uma insurreição, para provar que o meu ministério é poderoso, é tão prevalecente e assim por diante. Não, isto é terrível. Então você é usado pelo poder das trevas. Você pode ver isto? Então você pertence não à propagação de Cristo para o reino de Deus. Então você se torna uma parte do reino das trevas. Todos temos que perceber. Hoje há uma real batalha sendo travada entre Deus e Satanás. Nós temos que ser muito, muito cautelosos e muito, muito cuidadosos para perceber que tudo que nós fizermos deve ser absolutamente do lado do reino de Deus. Nada envolvido no reino das trevas. Contudo, vocês devem se preparar de que vocês serão atacados. As flechas de todos os demônios serão apontados para vocês. Então, o quê? Então, vocês não devem desmaiar. Antes, vocês devem se encorajar como Paulo. Mas um irmão jovem no teste falou algo certo para nós. Não pensem que Paulo era um anjo. Ele ainda era humano. Ele ainda era humano. Se você ler estes poucos capítulos cuidadosamente, você poderá ver que, por um lado, ele era muito ousado, mas, por outro lado, ele era também muito humano. Ele tinha medo. Ele estava amedrontado. Sem dúvida, porque ele era humano, certo? Cada ser humano tem medo de perder a sua vida. Paulo era o mesmo. Contudo, ele era bastante forte, confrontando todos estes ataques. Vocês veem? Quando este tumulto se levantou, ele não fugiu. Ele até estava pensando em entrar no coração do tumulto. Mas os irmãos o retiveram, dizendo para ele,
Não faça isto. Mesmo os seus amigos no círculo político, aqui eles são chamados de asiarcas. Os asiarcas, eles também recomendaram a Paulo que tomasse cuidado para não entrar dentro daquele tumulto. Certamente, os judeus conspiradores tomariam a oportunidade para matá-lo, e ele perderia a sua vida. Então ele não entrou naquilo, e ele foi protegido. E eu creio realmente que talvez fosse possível, a esta altura, que ele fez um voto. Ele fez um voto, certo? Sinto muito, eu me esqueci. O voto foi feito antes disso, certo? O voto foi feito antes disso, numa mesma espécie de situação. Mas, de qualquer forma, se vocês chegarem no capítulo seguinte, o qual estudaremos amanhã de manhã, você poderá ver que ele era muito cauteloso a respeito do mover dos judeus. Os judeus tinham uma conspiração, esperando, assim como o tigre, os lobos estavam agachados lá, esperando por ele. No capítulo seguinte, se nos diz que ele tensionou passar por Macedônia e então navegar da Grécia de volta à Síria. E estas novas saíram e os judeus conspiraram matá-lo naquela rota, naquele roteiro. Então, ele foi sábio e mudou aquele roteiro e não passou por Acaia e Grécia para a Síria, mas ele voltou para a Macedônia novamente. Ele tinha descido de lá e voltou para a Macedônia e tomou o caminho marítimo para a Síria. Isso nos diz que os judeus estavam o seguindo a todo tempo para pegá-lo, a fim de matá-lo. Portanto, ele era bastante cauteloso a todo tempo. E no fim, ele entrou em Jerusalém. E não levou muito tempo. Ali ele foi capturado por estes judeus asiáticos que o seguiram. Certo? Mas, de qualquer forma, eu não devo deixar você saber tanto assim, não. Mas, de qualquer forma, ele teve a sabedoria de apelar para César. E aquele apelo ganhou o caso. E ele foi para Roma e permaneceu lá por 2 anos. E ele ganhou o caso e ele foi libertado. Mas, de qualquer forma, tudo isto mostra-lhes que o seu ministério era uma batalha. A todo tempo, todo dia, ele estava lutando. Ele estava lutando. Não é apenas uma questão de idolatria. Vocês devem saber que por trás da idolatria e dentro da idolatria há muitos poderes das trevas, cheios de demônios. Humanamente falando, aquelas pessoas em Éfeso não deviam ser assim. Eles se comportaram de uma maneira tola. Essas pessoas estavam fazendo algo, gritando. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Não é isso uma tolice? Quem fez aquilo? Os demônios. Os demônios em todos aqueles idólatras. Eles instigaram todos eles para fazerem algo contra a propagação, o ministério da propagação de Deus. Mas, de qualquer forma, vocês podem ver que isto ocorreu soberanamente depois dos 3 anos de estadia de Paulo. Depois que Paulo permaneceu lá por 3 anos, isto aconteceu. Então, ele foi embora. Tá bem? Então, agora, um ponto eu gostaria de mostrar-lhes, que é o capítulo 19, versículo 21. Este versículo diz: "E quando estas coisas se cumpriram, Paulo tensionou no seu espírito."
Paulo tensionou no seu espírito, tendo passado pela Macedônia e Acaia. Ele tensionou ir para Jerusalém, dizendo: depois de ter estado ali, eu devo também ver Roma. Quando foi este tempo? Este era um tempo ruim para ele, porque os judeus estavam conspirando capturá-lo e matá-lo. Por um lado. Por outro lado, este era um tempo excelente para ele, porque em 1 Coríntios, capítulo 16, ele nos diz que desta vez, quando ele estava aqui em Éfeso, uma porta ampla se abriu para ele. E esta porta era mais do que frutífera. Então, se o Senhor o usasse tanto assim, ele poderia ganhar muitas pessoas. Era um tempo crucial, era um tempo difícil por causa da oposição lá. E também era um tempo excelente, porque a porta estava amplamente aberta para ele de uma maneira frutífera. Mas, ouçam, este homem, que era absolutamente pelo corpo de Cristo, a preocupação dele estava bastante dirigida a Jerusalém. Muito, muito por Jerusalém. Eu creio que há uma grande nota nesta página. Página 104. Certamente eu gostaria de ler esta nota para vocês. Eu quero impressioná-los com esta nota, para vermos tal vaso. Tão profundamente qualificado para carregar a responsabilidade pelo testemunho da economia de Deus do Novo Testamento até o dia presente. Eu digo novamente, ele estava numa situação bastante difícil, e ele estava numa situação, numa oportunidade bastante excelente para levar a cabo a economia de Deus do Novo Testamento. Todavia, ele tinha um propósito feito no seu espírito de ir a Jerusalém. Em outras palavras, enquanto ele estava tão ocupado em Éfeso, o seu espírito estava lá em Jerusalém. Pense um pouco, por quê? Bem, lendo esta passagem, e lendo Romanos 15, e lendo 2 Coríntios 8, e assim por diante, vocês podem ver que ele tinha um encargo de levar a ajuda financeira das igrejas na Macedônia e Acaia, isto é, na Grécia, para auxiliar, ajudar aqueles santos pobres e necessitados em Judéia. Aparentemente era assim, mas vocês devem perceber, desde o capítulo 15, eu não creio que Paulo tenha tido paz a respeito da situação lá em Jerusalém. Eu realmente creio que, estudando Atos, com todas as epístolas de Paulo, vocês podem ver uma vista muito clara sobre a situação do mover do Senhor do Novo Testamento ali. A partir de Jerusalém, foi até Antioquia, teve uma mudança de direção em Antioquia para o mundo gentil. Contudo, em Jerusalém, a fonte estava envenenada. Esta é uma corrente. Pense um pouco. Se a fonte, a própria fonte, a fonte da corrente, estiver envenenada, o que iria acontecer? Todo lugar que essa corrente fosse, o veneno seria carregado para lá. Portanto, ele não estava em paz. Ele não estava em paz a respeito de Jerusalém. Eu realmente creio que ele tinha um encargo para ajudar Pedro e Tiago, para ajustar, para melhorar aquela mistura na igreja em Jerusalém. Que mistura? A mistura da economia de Deus do Novo Testamento com o lixo velho.
Tem lixo velho demais lá. É claro, vocês podem ver. Não é demais. Quando eu falei ontem à noite usando a palavra rabo de raposa, eu estava hesitando um pouco, mas depois da reunião, eu pensei que aquilo não foi demais. Realmente era um rabo de raposa, certo? Era algo de lixo demais. Aquilo não devia estar lá. Aquilo não deveria ter sido proveniente da boca de Tiago. Ele tinha tal caráter, tal influência, mas ele teve tal atitude. Então, o que Paulo podia dizer naquele tipo de ambiente? Ele sabia que o problema ainda estava lá. A mistura ainda estava lá. Aquilo realmente era uma ofensa e tanta para o Senhor. Uma ofensa para o Senhor. Portanto, ele não tinha paz, como nós já vimos. Havia uma oportunidade. Quando houve uma oportunidade, ele queria ir para Jerusalém, para visitar a igreja e manter um relacionamento agradável, a fim de ter uma chance para ajudá-los, para prestar algum ajuste lá. Portanto, ele teve um propósito no Espírito para ir lá, certo? Para ir lá. E no fim, em toda a sua ocupação, ele foi. Antes, pelo contrário, ele não conseguiu ir até o fim. O que aconteceu? Ele foi convencido. Ele foi colorido, certo? Quando você entra numa sala cheia de tinta vermelha, você fica colorido. Você desce na sala de impressão, cuidado, você vai pegar tinta lá, tem muita tinta lá. É difícil você não ficar colorido. Ele foi para Jerusalém, você sabe da história. Bem, de qualquer forma, aqui ele diz, eu gosto deste versículo porque eu posso ver um coração alargado pelo interesse do Senhor. Ele estava ocupado, ele estava encontrando todos os tipos de ataques em Éfeso, contudo ele tinha um propósito feito no seu coração, no seu espírito, de voltar para ir visitar Jerusalém. E ali ele tinha uma vista dirigida para frente, para ver Roma. Vocês poderão dizer, puxa, ele era realmente ambicioso. Talvez, mas de qualquer forma, vocês podem ver o seu coração. Se vocês forem para o mapa, vocês poderão ver Éfeso na Ásia Menor, bem no meio, certo? E Jerusalém no leste, a leste, e Roma no lado oeste. Ele tinha um coração que quando ele estava trabalhando lá, enfrentando todos os ataques em Éfeso, de abranger Jerusalém, de cuidar de Jerusalém e também de abranger Roma. Ele era grande. Eu não penso que qualquer um de nós, neste recinto, tenha tal coração. Vocês poderão dizer, puxa, estou ocupado demais. Eu me esqueci de Jerusalém. Estou ocupado demais. Eu não tenho nenhum coração para nenhum outro lugar. Eu tenho um ataque demais. Eu tenho que enfrentar. Mas, no meio de tal situação, aqui, Lucas nos diz que quando estas coisas se cumpriram, Paulo tensionou no seu espírito ir a Jerusalém. E depois de ter ido lá, ele também queria ir ver Roma. E aleluia! Este desejo dele foi totalmente cumprido. E ele foi para Jerusalém. E, no fim, ele viu Roma de uma maneira maravilhosa e soberana. Bem, vamos ler a nota. 21:1. O propósito de Paulo era levar a cabo
A preocupação amorosa de Paulo pela necessidade dos santos pobres em Jerusalém. Neste tempo, ele estava em Éfeso, na sua terceira jornada ministerial, ocupado com um pesado encargo para levar a cabo o seu ministério na Ásia, e na Macedônia e Acaia. Não obstante, ele ainda tinha um encargo para pôr de lado parte do seu tempo pelos santos necessitados em Jerusalém. Quando chegou em Corinto e escreveu a sua epístola aos santos em Roma, ele expressou o seu propósito nesta preocupação e lhes rogou que orassem por ele acerca deste propósito. Embora fosse um apóstolo separado por Deus para os gentios, ele ainda estava interessado pelo interesse do Senhor entre os judeus. O seu interesse primário era pelo corpo de Cristo universalmente, e não meramente pela sua parte do ministério do Novo Testamento entre os gentios. Eu quero que todos vocês ouçam isso. O seu encargo era pelo ministério entre os gentios. Todavia, ele ainda tinha o interesse pelo interesse do Senhor universalmente. Além disso, o seu propósito em ir para Jerusalém a esta altura talvez tivesse sido para ter comunhão com Tiago e os outros apóstolos e presbíteros em Jerusalém a respeito da influência judaica. Em inglês, houve um problema de soletração, então eles corrigiram na errata. Eu creio que todos vocês receberam a correção, a errata, sobre a igreja lá. A decisão feita pela Conferência dos Apóstolos e Presbíteros, no capítulo 15, para resolver o problema acerca da circuncisão, não deve ter sido plenamente satisfatória para ele, segundo seus ensinamentos nas epístolas aos Gálatas e aos Romanos. Isto deve tê-lo perturbado, por causa do seu interesse pela economia de Deus do Novo Testamento, para edificar o corpo de Cristo. Considere a situação. Será que aquilo não seria muito difícil para o corpo de Cristo ser plenamente edificado neste globo? Desde que a mistura em Jerusalém existisse lá a todo tempo. Portanto, isto o perturbou. Ele não estava cego. Ele tinha uma vista clara sobre o mover do Senhor do Novo Testamento. Vocês veem? Isto deve tê-lo perturbado, por causa do seu interesse pela economia de Deus do Novo Testamento para edificar o corpo de Cristo. Depois de ele ter chegado em Jerusalém, vocês podem ler o capítulo 21, o qual estudaremos amanhã, a palavra de Tiago em 21 e a sua proposição a ele para participar no voto do Nazireu, dos 4 crentes judeus, parecem confirmar este ponto de vista. Novamente eu digo, ao estudar tal livro como Atos, nós precisamos ver todos os pontos cruciais desta transferência. Isto é, a transferência da economia de Deus do Novo Testamento a partir do Velho. Nós precisamos ver isto. Mas nós sabemos qual é a situação hoje, certo? E nós sabemos para onde devemos ir e o que devemos fazer. Nós devemos permanecer, não devemos permanecer na cegueira. Nós não devemos permanecer nem mesmo onde Apolo estava. Nós devemos seguir adiante. Nós devemos seguir este cujos olhos têm sido abertos para ver a economia inteira de Deus do Novo Testamento. Eu lhes digo a verdade, amados santos, ao estudar este livro, eu não tenho nenhum coração, nenhum encargo de tomar nenhum outro ponto, desde que eu possa lhes mostrar, pela misericórdia de Deus, indicando-lhes todos estes pontos cruciais e de virada da dispensação de Deus, eu estou satisfeito.
Portanto, vocês não sabem, quando eu estava escutando o seu testemunho, o seu teste, e assim por diante, eu estava observando quanto esta luz tem penetrado no seu ser, mostrando que vocês realmente veem o que o Senhor tem nos mostrado a respeito da sua economia atualizada do Novo Testamento. Eu realmente creio que este estudo nos ajuda na restauração do Senhor. Agora, não estamos aqui fazendo qualquer outro pedaço da obra cristã. Eu falei isto muitas vezes, dizendo-lhes que não estamos aqui fazendo uma obra cristã ordinária. Não, estamos aqui, certo? No mover atualizado da economia de Deus aqui nesta terra. Nós precisamos ver que esta visão deve nos levar adiante e sempre deve dirigir os nossos passos para frente de uma maneira correta. Nós não seremos distraídos, nós não seremos retidos por qualquer tipo de bênção, pelas obras dos outros, pela prosperidade dos outros e assim por diante. Não importa qual seja a situação, nós devemos saber, e nós realmente sabemos onde estamos, para onde estamos indo e qual é a nossa meta, porque nós estamos claros, temos uma vista clara a respeito da economia de Deus nesta era, de uma maneira atualizada, porque nós cremos que o nosso Deus ainda está se movendo, certo? Nós precisamos estar no seu mover atualizado. Portanto, eu quero ler esta nota para vocês, a fim de vocês poderem considerar. Vocês devem colocar todas as peças deste grande quebra-cabeça juntos. Então, vocês poderão ver uma vista clara. Eu estou fazendo isto, mas ainda não está acabado, até que atinjamos o fim deste livro. Então vocês terão um quebra-cabeça completo e verão todas as peças encaixadas corretamente. Então isto vai lhes apresentar uma vista clara e completa. Especialmente eu falo a verdade para as suas gerações, a sua geração jovem. Eu não creio que o Senhor vai voltar dentro de um período breve de tempo. Eu falo isto ousadamente. Olhe para a situação. Para que o Senhor vai voltar? Certamente deve haver um tempo para Ele fazer algo. Para Ele, 1000 anos é como um dia. Ele tem que realizar algo para preparar algo a fim de que ele possa voltar e aprontar a sua noiva. Não há nenhum outro caminho a não ser o caminho da economia de Deus do Novo Testamento. Eu falo isto para todos vocês, para que vocês que estão aqui possam saber o que o Senhor está fazendo aqui na sua restauração, e onde você está e qual é a sua meta, e para onde você está indo, certo? E qual é a sua meta principal. E eu especialmente quero que as gerações mais jovens ouçam isto e saibam que vocês devem buscar mais além, a fim de que vocês possam ser conservados na restauração do Senhor de uma maneira atualizada na sua economia do Novo Testamento. Eu considero apenas este livro pode ajudá-los a todos. Por isso tenho este encargo. Agora eu devo entregar a reunião para esta sessão, eu creio, certo? Que sessão? Ah, a sessão ao longo da parede? Muito bem.